Hoje no vídeo a gente vai falar sobre o que fazer se o seu restaurante está perdido. E se você não me conhece, meu nome é Tadeu, eu trabalho com marketing de restaurantes há 4 anos e eu tenho inúmeros cases de sucesso em que a gente dobrou, triplicou, quadruplicou faturamento de restaurante. Então eu não sou simplesmente uma pessoa vindo aqui falando sobre o que eu não sei. E o motivo de eu fazer esse vídeo é que um cliente antigo veio falar comigo que ele já tinha tentado de tudo, já tinha lido meu livro e mesmo assim ele não conseguia resolver o problema do restaurante dele. E aí quando eu fui perguntar para ele o que ele tinha tentado, ele me falou inúmeras soluções que faziam muito bem para o restaurante dele, não vou dizer que não faziam, mas que não tinham nada a ver com o problema real dele, tá? E por isso ele não conseguia resolver. Então a gente elaborou junto, em meia hora de conversa, elaborou um plano que tratasse de soluções que tinham a ver com o problema dele e assim a gente conseguiu resolver esse problema. Hoje ele está tranquilo, o restaurante dele está estável, apesar da economia de hoje. E eu estou aqui para trazer essa solução, né, e as etapas que eu uso para resolver problemas, para entender o problema e para conseguir elaborar soluções para esse problema que realmente funcionam, tá? E com isso, eu vou começar com a primeira etapa, que eu acho que é a etapa zero, na verdade, que é a dupla natureza de reconhecer a emergência e permanecer calmo. Muitos donos de restaurante que eu conheço, eu sei que vocês enfrentam coisas que, assim, até Deus duvida, mas vocês enfrentam um problema de deixar que a ansiedade tome conta do processo, ao invés de fazer com que vocês tomem conta do processo, tá? E como que isso acontece? Vocês veem que a situação está ruim e vocês tentam fazer literalmente qualquer coisa para resolver a situação, ao invés de focar em uma coisa específica que vai resolver essa situação de uma vez por todas, tá? Então, por exemplo, eu conheço donos de restaurante que veem que o faturamento está baixo ou que eles não estão tendo lucro, e eles começam a cortar em coisas ridículas, que não fazem a menor diferença no final do mês, porque o dinheiro que eles economizam com aquelas coisas não vai pagar a conta que eles têm no final do mês, tá? Eu conheci dono de restaurante japonês, que começou a economizar em sachê de shoyu. Tá? E se você não tem restaurante japonês, não sabe como é que funciona, sachê de shoyu é uma das principais coisas que você não deve economizar, porque o cliente precisa do shoyu para comer a comida japonesa. Todos os clientes amam shoyu, tá? É indispensável para a comida japonesa. Então, quando você começa a economizar nisso, os clientes param de vir e você não economiza nada, porque cada sachê custa no máximo 20 centavos, sabe? Aí você vai economizar em sachê de shoyu e no final do mês você vai economizar R$ 50. Isso não vai pagar uma conta, isso não vai pagar uma peça de salmão, que seja. Então, eu trouxe essa lista de coisas que justamente para você permanecer calmo, mas não vai adiantar de nada se você não reconhecer a tua ansiedade, o teu monstrinho interior que está fazendo com que você perca o controle. Porque a partir do momento que você tem um problema e você não sabe como resolver o problema e você entra em desespero, você tem 2 problemas, não um. Então, a primeira parte de começar isso tudo é reconhecer que você tem uma emergência, você reconhecer o incêndio, respirar fundo e permanecer calmo. Porque só na calma o seu cérebro vai conseguir elaborar a solução para resolver esse problema, ao invés de tentar elaborar milhões de outras soluções que não resolvem o problema e só pioram o incêndio, beleza? Bom, beleza. Agora que a introdução passou, vamos para a fase 1, que é encontrar o problema. Você precisa encontrar o problema específico que você está tentando resolver. E quando eu digo problema específico, eu não quero dizer que, Tadeu, eu preciso aumentar o meu faturamento. Por que você precisa aumentar o seu faturamento? Ou seja, os seus clientes hoje, eles estão voltando para o restaurante? Ou eles não estão voltando? Eles estão vindo uma vez e eles não estão mais voltando. Isso é um problema específico, tá? Os seus clientes hoje, os mesmos clientes ficam vindo no seu restaurante, mas você está com falta de novos clientes? Isso é outro problema específico. Você tem novos clientes, você tem clientes chegando, só que quando eles chegam, eles gastam R$30, R$40 de faturamento. Você precisa aumentar o seu ticket médio. Isso é outro problema específico, tá? Não adianta você vir para mim e falar assim, Tadeu, tá tudo uma merda. Porque assim,
você tem um negócio no Brasil ainda por cima. Então as coisas vão estar uma merda, tá? Mas isso não significa que você tem que resolver todas as coisas de uma vez. Então você escolhe uma dessas coisas, que é aquela coisa que mais está impedindo você de crescer, e você resolve esse problema, tá? E assim, às vezes, cara, eu acho que vocês não precisam pensar muito. Vocês pensam até mais do que vocês deveriam. Porque vocês sabem o que está faltando no negócio de vocês. Quando eu falo isso, eu sei que muitos de vocês já têm de cara, já olham assim e falam assim, cara, é isso que eu preciso, sabe? E aí e ao mesmo tempo, por mais que vocês tenham feito isso no pensamento de vocês, na prática, vocês passam 95% do tempo de vocês, 99% do tempo de vocês, resolvendo tudo menos isso. Por quê? Porque é um problema difícil de resolver, ou porque é um problema que vocês não sabem como resolver, e aí vocês acabam se distraindo para dizerem que vocês estão fazendo alguma coisa ao invés de resolver esse problema. Beleza? Então a primeira fase é você encontrar o problema, especificar o problema, colocar esse problema em palavras para que você consiga lidar direto com o problema. Se é a falta de clientes, por exemplo, entenda que é a falta de novos clientes, ou se é que os clientes não estão voltando, ou se é que os clientes antigos não lembram mais do restaurante ou se mudaram. É importante você chegar ao ponto-chave real do que você está enfrentando, tá bom? Segunda fase, encontrando possíveis causas para o problema. É a seguinte frase: você não consegue encher um balde furado, tá? Não adianta, se você está com falta de cliente, não adianta eu chegar e tentar fazer marketing para atrair novos clientes, se os clientes anteriores eles já estiveram aí e não estão voltando, tá? Então, por que hoje você está com falta de clientes? Por que hoje aqueles clientes que antes vinham com você, por que eles não estão mais vindo? O que você fez de errado ou o que os seus funcionários fizeram de errado, tá? E por que eu foco nisso? Por que isso é tão importante? E também é uma coisa que vocês costumam não fazer. Porque normalmente os donos de restaurante que eu conheço, e não estou dizendo que esse é o seu caso, mas pode ser, e se for, você não precisa se sentir mal por isso, eles tendem a ignorar a responsabilidade deles como donos de negócio como causa do problema, né? Então, assim, às vezes vocês falam assim para mim, pô, Tadeu, eu não tenho culpa porque os meus funcionários, eles não vendem. Irmão, quem contratou os funcionários? Fui eu. Foram eles que se contrataram sozinhos? Você contratou funcionários que não vendem. Ah, mas Tadeu, nenhum funcionário vende. Beleza. Você tá dando 10% para eles de comissão? Você não está dando 10%? Aí ele fala assim, não dou 10% porque isso afeta meu faturamento. Aí eu falo assim, beleza, então por que você não diminui o salário deles fixo e coloca uma parte de comissão? Aí os caras falam assim, porra, eu não tenho como diminuir o salário fixo porque eu já estou pagando um salário mínimo. Então, você vê como as coisas elas vão se desenrolando. Por quê? Você quer... Imagina o seguinte... Eu tive essa conversa recentemente com um cliente meu. Você está pagando um salário mínimo, você não está dando comissão para o seu funcionário, você está atrasando o pagamento e você quer que esse cara venda para você como se ele fosse dono do negócio. Ele não ganha nada se ele vender e ele está ganhando pouco vendendo. Então, assim, o problema, por mais que doa ouvir isso, o problema ele começa e ele termina em você. Não porque você é o culpado, mas porque você é o responsável por resolver o seu próprio negócio. E você é o responsável porque se você não resolver, ninguém vai resolver isso para você. Tá? Você pode encontrar inúmeros culpados. Bolsonaro pode ser o culpado, Lula pode ser o culpado, a chuva pode ser a culpada. Agora, a responsabilidade de resolver é tua e de mais ninguém. Então, ao invés de você só ficar encontrando culpado e apontando o dedo para como que as coisas deveriam ser diferentes, você tem que fazer diferente, já que as coisas não são diferentes e elas não vão ficar diferentes magicamente. Né? Ao invés de você ficar esperando o mundo mudar, mude.
e haja de acordo com o que o mundo realmente é e não com o que você espera que o mundo seja. Beleza? Então encontre as possíveis causas para o problema. Encontre os furos no teu balde para que você, quando você resolver esse problema, essas causas não voltem a acontecer. Ok? Então, você encontre as causas que fazem sentido para o problema que você está tentando resolver. Eu não consigo ressaltar isso o suficiente. E, por exemplo, não adianta você encontrar causas que não tem nada a ver com o problema, tá? Porque o que acontece a maioria dos negócios tem 20, 30, 40, 50 problemas ao mesmo tempo. Talvez você não tenha o seu produto, ele seja razoável, né? Meu produto não é um 5 estrelas ainda. Tá bom, mas é isso que tá fazendo com que os seus clientes não cheguem no teu restaurante? Provavelmente não. Os clientes não são tão exigentes assim quanto ao produto. E uma forma de resolver isso com os restaurantes é muito fácil. É você encontrar o teu aplicativo de delivery, as avaliações e as avaliações do Google. Porque lá os teus clientes estão dizendo exatamente qual é o problema deles. E não adianta também você chegar e falar, Tadeu, eles estão falando isso, mas eles não estão certos. Irmão, se o cliente está falando, é porque no ponto de vista ele está certo. E não adianta você falar que ele está errado e você está certo, porque não é, você não é o comprador. O comprador é ele. Então, você tem que agir de acordo com o que ele está pedindo. Se ele está falando assim, olha, o preço está caro, o produto é muito bom, mas o preço está caro, o preço está caro, irmão. Mas o restaurante tem pouca iluminação e você acha que o restaurante tem iluminação suficiente, o restaurante tem pouca iluminação. Porque não é você que decide a qualidade do teu restaurante. Se você faz um negócio gourmet, não sei o quê, e a galera só está falando de preço, é porque você não reconhece a necessidade do teu público. Tá? Então, realmente você precisa encontrar aí as causas, listar as causas, deixar o teu orgulho de lado, deixar a tua opinião de lado e realmente ver o negócio pelo ponto de vista do cliente. Tá bom? Terceiro, encontrando soluções. Essa parte eu acho que é a mais fácil, porque ela é muito intuitiva, tá? Mas se você tem alguma dúvida, eu vou listar algumas soluções para possíveis problemas. Se você não tem clientes novos chegando, provavelmente você está com um marketing terrível, tá? Principalmente se você tem um restaurante físico e não delivery. Porque delivery é um pouquinho mais difícil, você tem que fazer tráfego, você tem que fazer um monte de coisa. Restaurante físico, cara, você pode fazer panfleto, você pode colocar música no lado de fora do teu restaurante para fazer com que as pessoas cheguem até você. Então, você tem que resolver questões relacionadas a marketing, se não tem clientes novos chegando. Tá? Agora, se os clientes que estão chegando, se os clientes atuais, eles não estão comprando, você precisa fazer um remarketing, que normalmente a gente faz com lista de transmissão. Tá? Ou a gente faz com lista de transmissão, ou a gente faz com postagem de conteúdos nos stories e no feed para Instagram. Tá? Ou seja, se você tem 10 mil seguidores no Instagram, mas eles não estão comprando de novo com você, já compraram uma vez, não estão comprando de novo, cara, faz uma promoção de quarta-feira, sabe? Taxa de entrega grátis na quarta-feira. Faz faz um chamariz para atrair esses clientes que já estão na tua rede social para consumirem no teu restaurante. E faz isso principalmente naqueles dias baixos, que você não tem muito movimento. Tá? Porque acaba que os clientes que realmente querem consumir no teu restaurante e precisam de preço, eles vão consumir nos dias de menor movimento e isso vai acabar impulsionando os dias de maior movimento. Beleza? Vamos supor, o meu ticket está baixo, o meu ticket médio está baixo. Irmão, coloca mais complemento. Se é delivery, por exemplo, você coloca mais complementos opcionais. Então, você vende cheeseburger. Coloca um bacon, extra bacon na lista de complementos. Coloca um extra queijo na lista de complementos. Coloca uma sobremesa na lista de complementos. Faz com que esse cliente tenha a opção de comprar mais. Porque, às vezes, o cliente está clicando lá, está pedindo o mesmo produto. Por quê? Porque é fácil para ele. Ele vai clicar, vai pedir o mesmo produto, finalizou, acabou. Agora, quando você coloca algumas barreiras em que ele pode escolher pedir mais coisa, talvez isso já ajude no teu ticket médio. Tá? E outra, você pode fazer combos, pode fazer inúmeras coisas que ajudam no seu ticket médio também.
Tudo isso funciona muito bem, combo funciona muito bem, adicionar complemento funciona excepcionalmente bem, tá? E eu acho que o marketing também acaba, assim, pelo menos na minha visão, na minha experiência, a gente acaba impulsionando o ticket médio também, mesmo que não tanto quanto essas outras alternativas que eu acabei de falar, beleza? Então, encontrando soluções para esse problema, significa que você vai listar essas possíveis soluções para resolver esses problemas. E aí vem a quarta, que é testando soluções uma a uma. Isso é uma parte que a maioria de vocês erra, tá? Por quê? Vocês estão no desespero, vocês estão querendo testar soluções, vocês estão querendo resolver o problema o mais rápido possível. E aí o que vocês fazem? Vocês pegam essa lista de soluções que vocês acabaram de criar e vocês colocam todas em prática ao mesmo tempo. E qual é o problema disso? Na maioria das vezes, isso resolve, tá? Vai resolver o problema de vocês. Só que aí vocês criam um novo problema, que é vocês não sabem qual das soluções fez diferença para o problema de vocês. E aí toda vez que vocês encontrarem esse problema de novo, vocês vão ter que percorrer uma longa lista de soluções que vai sobrecarregar o processo todo. Então, por mais que você esteja desesperado, por mais que você queira uma alternativa rápida e fácil de resolver esse problema, eu recomendo que vocês testem uma solução de cada vez. Porque aí, se a solução funcionasse... E eu digo de testar, assim, não é testar um dia, tá? Uma outra coisa que vocês erram muito, 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 muito. Não é testar por um dia. Não é testar por uma semana. Cara, testar por um mês. Pelo menos você teste por 2 a 3 semanas. Tá? Porque um dia você não vai ter dados o suficiente para saber se essa promoção funcionou. Às vezes, no dia que você testou, choveu. Às vezes, no dia que você testou, fez sol e a promoção funciona melhor na chuva. É importante você ter uma base de dados. Olha, a gente fez isso por 3 semanas e não funcionou. Beleza, a gente vai passar para a próxima solução. Tá? E outra, o que acontece não é que você vai perder essas 3 semanas. Normalmente, o que acontece quando você está testando essas soluções é que você percebe novas nuances do teu negócio. Às vezes não é a solução que você procura, mas às vezes você percebeu algum gancho, algum gatilho, alguma coisa que funcionou um pouquinho para o cliente que você pode implementar nessa nova solução, que é a próxima solução da tua lista. Beleza? Então a parte 4 é testando soluções uma a uma, porque senão você não sabe a causa real, e você testar elas por tempo suficiente para você conseguir recolher dados reais a respeito dessa solução. Agora, o 5, que é verificando se o problema está resolvido. Tá? Não adianta o teu problema você testar a solução se você não vai testar, se você não vai depois fazer o levantamento do faturamento, se você não vai fazer o levantamento dos dados a respeito dessa solução que você encontrou. E isso também é uma coisa que muitos donos de restaurante falham, que é documentar e anotar tudo que vocês puderem a respeito do que vocês estão fazendo. Tá? Eu tenho dono de restaurante que não sabe nem faturamento direito, porque não faz a soma. Tá? Eu tenho dono de restaurante que às vezes faz 40 mil e não sabe de onde está vindo 40 mil. Então, tudo isso que eu estou falando, cara, nesse caso aqui, é importante que você verifique se o problema está resolvido a partir desses parâmetros. Você vê o faturamento, você vê o ticket médio, você vê o que mudou, mas não adianta se você não estava vendo essas coisas anteriormente. Então, acho que uma dica geral, se você hoje não mede o teu faturamento, se você hoje não mede o teu ticket médio, se você hoje não faz um acompanhamento de perto de quanto que você vende por dia, quanto que você vende por semana, quanto que você vende por mês, quanto disso é custo de ingrediente, sabe? Quanto disso qual que é o seu CMV? Se você não faz isso, você precisa começar a fazer isso. Porque provavelmente você não fazer isso é uma das causas do seu problema. Até porque você não vai ter como resolver nada se você não souber de onde que o problema está chegando. Então, eu tenho vários donos de restaurante que eles não fazem o custo do ingrediente, o custo a porcentagem do ingrediente em relação ao custo final. E aí, eles acabam com
com um custo altíssimo, de 50% de ingrediente, 60% de ingrediente. Eles não sabem a margem deles. Então, assim, eu acho que até antes, se você começou a ver esse vídeo, você teve que ver até aqui para você saber que você precisava fazer a tua margem, calcular realmente o teu custo de ingrediente. Cara, antes de você resolver esse problema, é importante que você recolha os dados iniciais para que você possa comparar com os dados posteriores à sua tentativa de solução. Beleza? Então, vamos lá. Você verifica se o problema está resolvido. Tá? Vamos voltar para os 5 itens que a gente falou até agora. Primeiro, o item 0, que é a gente reconheceu a emergência, permaneceu calmo para que a gente pudesse elaborar a solução. Respirou fundo para que a gente pudesse elaborar a solução. Primeiro, a gente encontrou o problema. Segundo, a gente encontrou as possíveis causas para aquele problema. Tá? Para que, quando a gente resolver essas causas e essas causas comecem a acontecer de novo, a gente possa reconhecer antes desse problema aparecer de novo. Terceiro, a gente encontrou as soluções para esse problema. Quarto, a gente testou as soluções uma a uma. Tá? E quinto, a gente verificou se depois da gente testar, esse problema foi resolvido. E a gente pode verificar, a gente vai verificar uma a uma, tá? A gente não vai verificar, tipo assim, depois de 5 meses testando soluções diferentes. Depois testou uma, a gente vai verificar. Depois testou a outra, a gente vai verificar até resolver esse problema. Beleza? Sexto, traçando parâmetros para que o problema não reapareça. Você lembra do 2, que a gente colocou encontrando possíveis causas para o problema? Você vai pegar esse 2, que são as possíveis causas, e você vai pegar essa solução que você encontrou e você vai traçar um plano de ação que você possa voltar nele semanalmente ou mensalmente para ter certeza de que as coisas estão no lugar e de que esse problema não vai voltar a aparecer. Ou seja, se o teu problema era marketing, você precisa contratar uma agência de marketing ou você precisa estar atento ao marketing pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, dependendo da urgência. Se for um pouquinho mais leve, você pode estender esse período. E você estar sempre voltando, né, para esse problema, para que esse problema não volte a aparecer e você não volte a ter o mesmo problema dentro de 2, 3 meses. Isso acontece bastante também. Esse é o 6º e 7º. Você tem que estar sempre lembrando de voltar para checar se esse monstro ainda está preso dentro da jaula. Tá? E o que eu recomendo para fazer isso é o seguinte. Existe o calendário do Google. Eu não sei se vocês usam esse calendário, mas praticamente todo telefone tem esse calendário. E se não tem, você consegue instalar, que é um aplicativo. E você consegue marcar datas específicas daquele calendário, que são datas que você pode usar para rever o problema, para ver se esse problema ainda está resolvido. Tá? Então, eu tenho coisas que eu marco pelo menos 2 vezes no mês na minha empresa para voltar lá e ver se aquilo que eu implementei ainda está funcionando. Tá? E isso é importante você fazer o tempo todo, com todas as soluções do seu restaurante, tudo que você tentar de novo, você marcar uma data mensal recorrente que você vai conseguir voltar e olhar e falar assim, bom, beleza, isso aqui ainda está funcionando, eu não preciso mexer. Tá? Porque o negócio ele não permanece no lugar. Você não conserta um cano e você fala assim, isso aqui vai durar para sempre agora. Ele pode dar defeito muito em breve, sabe? Pode ser que a solução que você encontrou seja uma solução temporária. E muitas vezes nenhuma solução é permanente. Então você tem que ficar voltando lá e resolvendo e vendo se aquele monstro ainda está na jaula. Beleza? Então, se o teu restaurante estava agora você sabe como resolver através desse método aqui. Eu vou deixar esse método aqui na descrição. Vou colocar nos comentários, que eu acho que é mais interessante, porque aí não dá spoiler. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com quem precisa. E se inscreva no canal, porque eu estou sempre criando novos vídeos a respeito de restaurantes, a respeito de como aumentar o faturamento do restaurante e como resolver problemas do dia a dia do restaurante. Beleza? É isso. Tamo junto. Até a próxima.